Que bom que você está aqui, Rui. Alegria grande na tua presença. Igualmente, bom estar com você aqui. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas o Rui é jornalista, como nós todos aqui da equipe da Fórum. Então, eu queria te perguntar, na dupla condição de jornalista e também de parlamentar, de político, alguém preocupado com a cena política e pública do país, esse caso de ontem, que foi realmente um grande escândalo, né? O presidente Lula deu uma entrevista para a TV Record. Nesta entrevista para a TV Record, foi divulgado que ele teria feito uma fala contra o arcabouço, o que eu adoraria, por sinal, viu, Rui? Gostaria muito, mas não foi o que ele fez. Não foi o que ele fez, né? E uma hora antes de a entrevista começar a ser divulgada pela TV Record, a jornalista, que é esta moça aqui, a Renata Varandas, da TV Record, que é sócia da Capital Advice, Análise Política, ela, em Brasília, ela soltou um relatório para a Capital Advice, que, por sua vez, vocês veem aqui, a Capital Advice é Informação e Análise Política para Investidores, ou seja, é uma agência voltada para a Faria Lima. E aí, ela soltou, aparentemente, para os seus clientes, e aí essa BTG Liquidez fez uma informação equivocada, distorcida da entrevista de Lula, como se ele tivesse criticado o arcabouço fiscal. Resultado, eles conseguiram uma elevação do dólar por uma hora mais o suficiente para alguém ganhar uma fortuna, né? Aí depois foi esclarecido, o dólar baixou, mas um escândalo ético de grandes proporções, né? O presidente da República. Pois é, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Bom dia a você, sua equipe de bastidores aí. Obrigado. Eu acho que esse processo de manipulação, ele cumpre um duplo sentido, né? Primeiro, essa questão ética que você mencionou, e muitas vezes a serviço de algum especulador, né? No caso, uma relação muito próxima da moça que fez isso e de quem atua no mercado ganhando dinheiro em minutos, né? Ou em segundos, às vezes. A segunda questão, que eu acho mais grave ainda, é que há um processo de tentativa de fazer com que o Lula cumpra o programa do mercado e não o programa que o elegeu, que a maioria da população votou. Então, por exemplo, os 2 primeiros governos do Lula, ele nunca enveredou pelo caminho da gastança, como eles dizem. Ao contrário, chegou até a fazer superávit maior do que o que está prevendo agora, que prevê déficit zero. Ele fez superávit nos 2 primeiros governos. A Dilma também fez superávit. Então, a questão não é querer impingir ao Lula esse selo de gastança. O que o Lula não quer, ele já disse várias vezes, que em nome de uma suposta política econômica responsável, você sacrifique recursos destinados a melhorar a vida do povo, que é o compromisso central do programa, quando ele diz, vou colocar o pobre no orçamento, e, por outro, poder investir no desenvolvimento do país, que estava totalmente arrebentado durante os governos Temer e Bolsonaro. Sobre o arcabouço, eu tenho críticas ao arcabouço, mas ele está posto, foi votado, nós votamos a favor, embora com voto em separado, alertando para os problemas que haveria, como a gente está vendo agora. Não cabe no orçamento, no arcabouço, você manter a política de aumento real de salário mínimo, coisa que o Lula vai manter, é um compromisso histórico dele de programa. Segundo, com os pisos constitucionais da saúde e da educação crescendo acima dos trâmites do arcabouço, não vai caber também. Por isso é que a gente tem defendido, tem até um projeto do deputado Lindbergh, que eu sou coautor, para que os pisos da saúde, os gastos com saúde e educação, fiquem fora do teto. Então, nós colocamos uma espécie de corda no nosso próprio pescoço com o arcabouço. Mas ele existe, está sendo cumprido. O Lula já reafirmou que vai fazer tudo para que possa cumprir a meta do ministro Haddad de déficit zero esse ano, embora tenha uma margem de 0,25 para cima ou para baixo.
permitiria até um déficit de 20 e poucos bilhões, mas ele não quer fazer os cortes que o mercado defende. O que os economistas conservadores e os mercadistas estão defendendo? Primeiro, que congele a política do salário mínimo. Salário mínimo e pleno emprego gera inflação. Querem também que não haja vinculação constitucional dos pisos da saúde e educação. Ora, saúde, educação, segurança pública são as prioridades do povo brasileiro. Qualquer pesquisa que você faça, ora aparece saúde, ora aparece segurança em primeiro lugar. E a necessidade de investir em infraestrutura, facilitar o trânsito das mercadorias no país, investir no saneamento, enfim. Nós precisamos de um orçamento que não seja constrangido pela lógica do mercado. Sobre essa questão de manipulação de informações, o presidente falou também da necessidade de regular as big techs. Essas redes digitais, eu não chamo de rede social, porque acho que elas são antissociais. As redes digitais, elas promovem desinformação sem regulação, promovem a cultura do ódio. Então, eu participei de um grupo de trabalho, que foi coordenado pelo deputado Orlando Silva, que apresentou um projeto de lei para regular as big techs, que não mexia com a liberdade de informação, que não cerceava a imunidade parlamentar, o direito dos parlamentares se manifestarem livremente. Infelizmente, esse projeto foi engavetado pelo presidente, que agora criou um novo grupo de trabalho, que até ontem não tinha se reunido ainda. Mas não só é importante uma regulação, como existe em outros países, como é necessário também taxar as big techs, que não pagam imposto. Tem até essa proposta já na Europa, meio acordada, de um imposto de 15% sobre as big techs, para que elas precisa ser nacional, internacional, para que não fuja de um país para o outro. E também, nessa linha, a necessidade de remunerar a produção jornalística. Vocês produzem conteúdo, jornalistas de mídia impressa produzem conteúdo, elas se apropriam disso, como se apropriam também das nossas próprias informações pessoais, e nós somos o produto. Você é um produto, eu sou um produto. Eles ganham bilhões com isso. Então, o Lula também falou sobre isso, acho que foi uma manifestação importante dele. Essa questão das big techs aí foi engavetado, né? O Lira sentou em cima, enquanto elas... É que nem o mercado financeiro, né? As big techs estão ganhando dinheiro a cada segundo. E nós andamos a passo de tartaruga, na verdade, andamos a passo de tartaruga para trás com a regulamentação delas. Então, isso vai dando para elas a cada dia maior vantagem, maior possibilidade, e de fato, né, Rui, um fenômeno que a gente tem visto internacional e nacionalmente é que essas plataformas têm um alinhamento com a extrema-direita. Aqui, como nos Estados Unidos, a gente está vendo o Elon Musk está fazendo uma doação de 45 milhões de dólares por mês para a campanha do Trump. Então, é um negócio escandaloso, né? Que a sociedade não regule essas plataformas que agem como se fossem elas a lei, né? Então, interessante, não sei se você já deve ter lido, certamente leu, um livro chama Capitalismo de Vigilância. É uma cientista americana chamada Shoshana Zuboff, e ela descreve como é que é o funcionamento dessas plataformas, como que elas recolhem dados, como elas mineram esses dados, como elas comercializam esses dados. É um estudo impressionante. A gente chamava antes, o Leonel Brizola falava do povo, né, que eram as multinacionais e tal. As verdadeiras multinacionais, o verdadeiro povo hoje, são essas plataformas. Elas vivem da nossa informação. Você vai numa farmácia, compra um remédio, 10 minutos depois, você foi cadastrado ali, já vem te bombardear com oferta de remédios similares. E assim no dia a dia, com tudo, né? Então, a regulação é urgente, não tem nada de antidemocrático, não tem nada de censura. Quem não quer que regule são aqueles que querem usá-las com esses fins que você explicitou aí, ou seja, servir a projetos antidemocráticos, projetos autoritários de extrema-direita, e o Elon Musk é o principal representante
dessa organização criminosa. Sim, sim. Que estende seus laços, né? Aparentemente, se o Trump vencer a eleição, tudo caminha para a volta da chamada política do Big Stick, do grande porrete da doutrina Monroe, né? Os Estados Unidos se afastam um pouco do cenário global, que é onde está inserido o Biden, e vão querer, mais uma vez, tratar a América Latina como seu quintal aqui. E aí, o Twitter e o X agora, outras redes terão um papel fundamental na construção dessa hegemonia com corte ditatorial na América Latina, né? E há também uma expectativa, assim, de que ele vá reforçar essa internacional de extrema-direita, como foi essa reunião lá do tal do CEPAC em Santa Catarina, com a presença do Milei, né, que inclusive ofendendo o Brasil, ofendendo o presidente Lula, uma coisa assim inusitada em termos diplomáticos e da convivência entre os países, né? O Orbán e todos esses que tentam também agora, como o caso da Marine Le Pen, como é o caso daquele Nigel Farage na Inglaterra, todos eles tentando, a Meloni lá na Itália também, tentando reeditar regimes muito próximos do que foi o fascismo, com ideologia misógina, contrária aos imigrantes, contrária aos negros e tal, e que nós temos que combater a qualquer custo. Né? E o Trump seria uma espécie de grande condutor dessa internacional. Sim, sim. E aí, embaixo desse guarda-chuva, que são as plataformas, né, vai entrando os outros interesses, né? Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, por exemplo, a grande patrocinadora, financiadora do CEPAC, desse encontro da extrema-direita, foi a AproSoja, Associação dos Produtores de Soja do Agronegócio, vinculado à extrema-direita, né, que se subordina à orientação dessas plataformas, né? Enfim. Rui, antes de entrar no tema municipal, quero bastante conversar contigo sobre a questão das eleições municipais, no Brasil e em São Paulo, em particular. Duas questões ainda nacionais. Uma pergunta que o Luiz Fernandes pediu para te fazer aqui. Pergunta para o Rui quem vai ser o próximo presidente do PT, por favor. A Gleisi termina o mandato dela, não pode ter um novo mandato, né? Ela já teve uma recondução, agora no final do ano. Tem alguma projeção de como é que vai ser esse processo, Rui? Não, primeiro, a sucessão deverá ocorrer só ano que vem, né? Provavelmente no primeiro semestre. Não está definido ainda se vai ser um processo de eleição direta, chamado PED, ou se vai ser para o Congresso. Tudo indica que vai ser um processo de eleição direta, eu acho, porque já há muito tempo que não há um processo de eleição direta, é o método mais democrático. Então, eleição direta é todo filiado vota, é isso? Todo filiado em dia com as contribuições financeiras. Importante. Do senador até o militante de base, tem que estar em dia com as finanças. Segundo, primeiro vamos definir o processo, vamos ter o processo de debates e tal. Aparecem na imprensa supostos candidatos, digamos assim, né? Mas eu não quero ficar mencionando nomes. Estou mais interessado no debate, nas propostas. Os nomes têm sido mencionados do prefeito de Araraquara, do Edinho Silva, que já foi ministro, né? Trabalhou comigo também na coordenação da campanha do Lula, já foi presidente do diretório estadual. Outro nome que surge, reivindicando inclusive a participação do Nordeste, que até hoje o Nordeste só teve um presidente, que foi o Zé Eduardo Dutra, que por sinal era mineiro como eu, mas ficou pouco tempo, que adoeceu, renunciou e depois morreu também. Então, o Nordeste, que é onde o Lula sempre teve a maioria dos seus votos, está reivindicando uma participação e surge aí o nome do deputado José Guimarães, que é uma das maiores lideranças lá do Ceará, é vice-presidente nacional do PT. Isso no campo assim do CNB, digamos, que é a maior tendência do PT. Mas seguramente, se for um processo de eleição direta, haverá outras candidaturas também. O Walter Pomar já foi candidato uma vez, pode ser que seja novamente.
Aí tem várias possibilidades. Você não cogita voltar, né, Rui? Você já foi presidente do PT. Tem possibilidade? Olha, tem gente que fica insistindo nisso. Eu sei, conheço muita gente que fala que você devia voltar à presidência. Devia ser, querem que eu me apresente como anticandidato. Lembra que na época da ditadura, teve um anticandidato, todo mundo sabia que não ia ganhar, mas ele foi. Ulisses Guimarães, sim. Euler Bentes Monteiro. Eu acho que eu já dei minha contribuição. E eu posso ser vítima do etarismo agora também. Você está vendo lá o Biden, um pouquinho mais velho que eu, então vamos abrir espaço aí. Eu vou continuar contribuindo. Até agora saí do Diretório Nacional e deixei minha vaga para o deputado Carlos Zaratini, que é um militante muito efetivo, um dos melhores deputados que a gente tem, e que está nos representando muito bem lá no Diretório Nacional. Outra presidência, pergunta sobre outra presidência antes de falar da eleição municipal. Presidência da Câmara, uma eleição crucial aí para a segunda metade do governo Lula. Então, a nossa bancada tem discutido, em conjunto sempre com a presidenta Gleisi, né, que dirige o partido. Assim, conversas informais, eu já conversei, eu e outros companheiros, conversamos informalmente com 3 candidatos, pelo menos, né? O quarto não houve oportunidade ainda. O que tem sido essas conversas? Primeiro, a gente defende um programa para a Câmara, ou seja, o presidente tem que ter uma gestão democrática, tem que ter maior previsibilidade nas pautas, evitar pautar temas que são ultra controversos, como foi esse projeto aí projeto pró-estupro, né? Foi repudiado por nós e pela sociedade toda, e, naturalmente, dando ao PT o protagonismo que ele deve ter, seja pela capacidade da nossa bancada, seja pelo tamanho da nossa bancada. Então, é impensável você ter um presidente, ter uma mesa em que o PT esteja excluído, ou então com a participação muito secundária. Então, são algumas das condições que a gente tem posto para os candidatos. As nossas propostas têm tido receptividade e nosso discurso, nossa posição é o seguinte: não vamos ter um candidato nosso, mas também não queremos ser caudatários de ninguém. Não temos veto, as candidaturas estão postas aí, e aí vamos ver qual é a deliberação final da bancada do partido, ouvindo também o presidente Lula, que já disse que não vai interferir. Aliás, tem uma pequena diferença aí. A gente gostaria que essa definição fosse feita depois das eleições, né? Sim. Mas parece que o presidente Lira pretende anunciar o nome da sua preferência já em agosto, né? Então, talvez essas escolhas sejam antecipadas, mas nada disso ainda está resolvido. A nossa bancada ainda não se posicionou formalmente. Eu, pessoalmente, tenho lá minha preferência, não vou enunciá-la aqui, mas dos candidatos que estão postos, não há veto a nenhum deles, nem da nossa bancada, nem da minha parte também. Temos hoje 3 candidatos mais evidentes, né, que é o Elmar Nascimento, do União Brasil. Em tese, o candidato da preferência de Arthur Lira, é um braço direito, praticamente, do Arthur Lira. Além dele, o Marcos Pereira, do Republicanos, bispo da Igreja Universal, e o Antônio Brito, do PSD, lançado pelo Kassab. Né? São esses os 3 candidatos mais garbosos, vamos dizer assim. O Lira, aparentemente, Rui, teve que dar uma recuada, né? Porque ele estava imaginando ter uma... Ele não foi eleito, né? Ele foi nomeado presidente da Câmara, né? Por consenso. Nunca o presidente da Câmara foi eleito com uma votação tão expressiva. Creio que em algum momento ele imaginou repetir a dose com o Elmar Nascimento, não conseguiu. Então agora ele já recuou para uma posição de que, a rigor, ele fica confortável com qualquer um dos 3, está negociando ali, né? Também, né? Eu acho que qual é a ideia dessa antecipação que ele pretende fazer? Talvez ele temesse, já depois das eleições, final de mandato, ter muito pouca possibilidade de interferir, né? De articular e tal. Mas, pelo que eu tenho visto na imprensa,
há algumas definições já estabelecidas. Por exemplo, eu vi outro dia o deputado Afonso Mota, que representa o PDT, líder do PDT, dizendo que tinha uma indicação de voto no Elmar Nascimento. Ele é muito vinculado ao Lira, né? Também, mas foi também o Lupe, que é o presidente licenciado do PDT, não o desautorizou. Por outro lado, você vê também o apoio do União Brasil ao prefeito de Recife, dizendo que com isso ele teria já a simpatia do PSB para apoiá-lo. Foi ele que articulou o apoio do União Brasil lá no Recife. Há até coisas na imprensa aí, eu vi, dizendo que essa movimentação do vereador Milton Leite, não apoiando ainda, tem uma convenção agora no fim de semana, não apoiando aquilo que seria expectativa o atual prefeito de São Paulo, que também teria a ver com algum tipo de sinalização do União Brasil em nossa direção. Então, essa movimentação ela é sempre muito cautelosa, muito cheia de nuances. Então, eu vou esperar mesmo a reunião da nossa bancada, quando isso será definido, para bater o martelo. Eu acho que para onde o PT se inclinar, provavelmente aponta para o candidato vitorioso, né? Sem querer antecipar resultados. Perfeito. E o PT tem uma bancada de 68 deputados e deputadas hoje, né? Qualquer apoio do PT a um desses três, que também tem bancadas que não são muito pequenas, meio que já garante um segundo turno, né? Sim, sim. Perfeito. E tem sempre a possibilidade de todos esses três que você mencionou, nenhum deles diz que vai desistir, ou seja, não estão dizendo que vão compor com outra candidatura. Então, se isso se mantém, um candidato que tem o apoio do PT, com 3, 4 candidaturas, o cara já garante o segundo turno. Sim, sim. E sempre tem a hipótese de um candidato avulso, né? Um candidato se lançar. É mais difícil, né? Nesse cenário, agora... Não, o tal dos terços aí que fala. Né? Terço é quando tem 2, né? Quando tem 4. Tá bom. Bom, vamos falar de eleição municipal. Primeiro, antes de entrar diretamente em São Paulo, Rui, hoje saiu essa notícia. As emendas parlamentares têm um papel decisivo do processo eleitoral, porque no momento do processo eleitoral, em especial esses parlamentares mais vinculados às políticas paroquiais de clientelismo, usam as emendas para eleger vereadores e prefeitos, que são seus aliados, para que esses vereadores e prefeitos apoiem-nos nos seus projetos de reeleição. E tem esse caso aqui, né? A Codevasf hoje virou um puxadinho do Centrão, já era, né? Desde o governo Bolsonaro, continua. E um caso ali até meio escandaloso, que é esse, né? Os congressistas do Centrão indicam, inclusive, qual é a empresa que deve ser destinatária do recurso da emenda para fazer a obra na sua cidade. Estima-se que em 30% dos municípios as emendas parlamentares terão um peso decisivo nas eleições. Você vê, de fato, que as emendas parlamentares vão ter esse condão, esse papel de empurrar um perfil nas eleições, ou perfis nas eleições municipais? Olha, primeiro, hoje foi manchete de jornais a questão das emendas, dizendo que o orçamento secreto está sendo mantido e tal. Já houve uma resposta tanto do ministro Padilha, quanto também do Senado e da Câmara, dizendo que tudo isso foi feito, ou seja, a destinação, ela é legal e não descumpre a resolução do Supremo Tribunal Federal. Sobre essa questão do esquema com empresas, eu quero dizer o seguinte: a gente faz as emendas e esse negócio de escolher empresa já é fora do rito da destinação de empresa. Pois é. É ilegalidade, é um conluio e tal. E o Ministério Público tem, inclusive, investigado questões concretas como essa da Codevasf. Tem uma coisa, outro dia até foi mencionado numa matéria, eu e outros,
dizendo assim, não, você destinou emendas para o prefeito de São Paulo, quer dizer, como é que é isso e tal? Eu não destinei emendas para o prefeito de São Paulo, destinei emendas para a cidade de São Paulo. E essas emendas, elas são direcionadas para a prefeitura, com orientação, olha, isso é para fazer um equipamento, isso é para reformar. Então, eu não estou apoiando o Nunes, nem a destinação é para obras de infraestrutura, para uma quadra, uma coisa assim, reformar um UBS. Então, há dois tipos de atuação dos parlamentares, né? E com relação à eleição de vereadores, numa cidade como São Paulo, é muito difícil você eleger um vereador ou uma vereadora só através da destinação de emendas. Isso pode acontecer numa cidade do interior, menor, mas já houve também uma mudança, que é o seguinte, em alguns estados, você pode dizer, esse prefeito é meu, entre aspas, tá? Não, eu destinei emenda, ele vai fazer campanha para mim, para deputado e tal. Aqui em São Paulo, os prefeitos recebem emenda de vários deputados, às vezes deputados de partidos diferentes também. Então, há lugares que o prefeito chega e fala assim, ó, tem um vereador que vai apoiar fulano, outro vereador da minha base que apoia ciclano. Então, não há nenhuma garantia de você ter eleição de vereador através de emenda. Mas é uma prática que existe em alguns lugares, e eu acho que, mesmo em termos nacionais, essa história de quem elege muito vereador, depois elege um presidente, nós temos situações diferentes. Nós elegemos o Lula quando a Marta era prefeita, depois a Marta não se reelegeu com o Lula presidente, o Haddad foi eleito prefeito a primeira vez sem ter o Lula presidente, então não há essa correlação direta entre grande vitória municipal e depois a eleição nacional. Perfeito. Verdade. Claro que é melhor você ter mais parlamentares, eles têm mais presença, mais audiência, mais possibilidade de organizar a população e tal, do que onde não tem vereador. Mas não necessariamente quem faz mais vereadores vai fazer o governador ou o presidente. Sim. Impacta talvez a eleição parlamentar, mas as pesquisas historicamente mostram que as eleições municipais têm baixo impacto, de fato, na eleição presidencial. Né? Baixo impacto. São outros fatores. São Paulo, Rui. Bom, a gente começou com um cenário de favoritismo do Boulos, a situação aparentemente tinha dado uma invertida, o Nunes recuperou, aí entrou o Pablo Marçal, levando um racha na extrema-direita, aí tem a Tabata, o Datena, um quadro bem complexo da eleição em São Paulo. O Datena ontem deu uma entrevista para o UOL, meio que sinalizando apoio ao Boulos no segundo turno. Enfim, eu acho que o PSDB ontem se arrependeu de ter lançado o Datena candidato, porque ele foi lá, né? Ele não elogiou a Tabata, poupou o Boulos, atacou o Nunes, disse que o Lula fez melhor governo que o Bolsonaro falou muita bobagem, disse que 8 de janeiro foi golpe mesmo. Enfim, parece que o cenário, o contexto político da eleição em São Paulo tem enfrentado mudanças aí ao longo dos últimos tempos. Como é que você vê esse filme, né, da articulação política e das potencialidades para a eleição em São Paulo? Bom, primeiro, tem uma pesquisa nacional do IPEC mostrando que, principalmente nas capitais, nas grandes cidades, mas principalmente nas capitais, e principalmente do Sudeste, há um desejo muito grande da população por mudanças. E hoje, nesse contexto, quem representa a mudança em São Paulo é a candidatura do Boulos com a Marta. Segundo, você disse que tinha uma ideia de favoritismo do Boulos, né? Talvez essa ideia de favoritismo já tivesse implícito nessa ideia da mudança e na avaliação negativa em relação à gestão do atual prefeito. Terceiro, eu acho que nós demonstramos até agora uma enorme resiliência, porque desde agosto
quando saíram as primeiras pesquisas, que nós estamos ou liderando com 1, 2 pontos de diferença, ou empatados tecnicamente com 1 ponto a menos, como foi agora a pesquisa do Datafolha. Eu digo que é grande resistência porque durante todo esse tempo, até o último dia 5, porque a partir do dia 5 você não pode mais fazer inauguração, não pode mais fazer anúncio pago nos jornais. Então, durante todo esse tempo, o atual prefeito gastou mais de 200 milhões em propaganda. Fez dezenas de inaugurações, inclusive um caráter eleitoreiro, asfalto pela metade da rua, um bairro que ele foi canalizar um córrego, deixou pela metade, então, onde nunca tinha enchente, passou a ter enchente agora. 5 bilhões em obras emergenciais, muitas delas desnecessárias, com o dinheiro que ele gastou em obras emergenciais, poderia ter feito 30 piscinões em São Paulo para conter. Enfim, é uma gestão com muito dinheiro e gasta muito e gasta mal. É o maior orçamento em termos reais que a Prefeitura de São Paulo já teve até hoje. São 110 bilhões de reais e muito dinheiro em caixa. Ora, com tudo isso, nós conseguimos, com poucos recursos, sem acesso à mídia institucional, manter esse patamar de liderança e garantir, inclusive, de segundo turno. E, inclusive, agora, com essa distribuição de candidatos, aí fica mais fácil ainda nós estarmos no segundo turno. Se for só o Boulos, o prefeito e a Tabata, o prefeito pode ganhar no primeiro turno e tal, isso aí acabou. Uhum. Bom, nossa candidatura está consolidada, os partidos todos coesos, a Marta traz um grande símbolo, um grande ativo para a campanha, porque ela foi eleita a melhor prefeita que São Paulo já teve, tem marcas expressivas, como o bilhete único, como vai e volta, os céus. Aliás, céus, todos os prefeitos, depois da Marta, inauguraram novos céus, menos o Nunes. Não entregou nenhum céu em São Paulo e nenhum novo hospital em São Paulo também, ao contrário dos prefeitos que o antecederam, né? Nós vamos ter a nossa convenção agora sábado. Aliás, quero te convidar, se você puder estar lá. Tem credenciamento agora amanhã, mas também quem chegar na hora, jornalista chegar na hora, pode se credenciar. Vai ter uma coletiva amanhã, às 14 horas, lá no novo Hotel Jaraguá, quando o Boulos vai falar um pouco como que vai ser a convenção, vai antecipar alguns princípios da sua futura gestão. Então, nós estamos com os motores ligados aí, estamos indo já para a periferia, ainda não pode pedir voto, né? Mas estamos fazendo caminhadas, já estamos com uma chapa de vereadores das duas federações bem representativa. Parece que o PCB vem agora também para a nossa coligação, seria mais um partido, né? E a nossa convenção vai formalizar a chapa e vai deixar para a executiva das federações, eventualmente, se for o caso, posteriormente, agregar outras forças políticas